Tio, eu sei falar 10 idiomas. Diz menino de rua para milionário, ele ri, mas se surpreende. Ricardo Almeida ajustou o nó da gravata azul marinho enquanto caminhava apressado em direção ao seu carro. Mais um dia de reuniões importantes havia terminado, e tudo o que queria era chegar em casa para o jantar com a família. Foi quando sentiu uma mão pequena tocar levemente seu braço direito. Ao virar-se, viu um menino de pele escura, cabelo crespo despenteado, vestindo uma camiseta bege furada que já havia visto dias melhores. Tio, o senhor pode me escutar um minutinho? Disse o garoto com voz firme, mas respeitosa. Ricardo suspirou. Era sempre a mesma coisa na saída do Centro Empresarial Berrini, em São Paulo. Crianças pedindo dinheiro, vendendo balas, oferecendo para limpar o para-brisa. Ele já estava acostumado. Olha, moleque, eu não tenho tempo nem dinheiro trocado agora, respondeu Ricardo, tentando continuar andando. Mas o menino não desistiu. Acompanhou seus passos rápidos. Não é dinheiro, tio, é trabalho. Eu sei falar 10 idiomas e posso ajudar o senhor. Ricardo parou e soltou uma gargalhada alta que ecoou pelo estacionamento quase vazio. A situação era tão absurda que chegava a ser engraçante. 10 idiomas? Riu ainda mais. Garoto, você mal deve saber ler direito e quer me convencer que fala 10 idiomas? O menino manteve a expressão séria, sem se intimidar com o deboche. Posso provar, tio? Quer que eu comece pelo francês? Ah, agora eu quero ver, disse Ricardo cruzando os braços e se preparando para mais uma mentira infantil. O garoto endireitou os ombros e começou a falar com uma fluência que fez o sorriso de Ricardo desaparecer lentamente. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Gabriel Santos. Je viens de la rue, mais j'ai appris à parler plusieurs langues en écoutant les touristes à l'aéroport de Guarulhos. Je peux vous aider avec vos affaires internationales. O empresário piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. A pronúncia estava perfeita, o sotaque era impecável. Isso foi francês de verdade? Balbuciou Ricardo. Sim, tio. Disse que meu nome é Gabriel Santos, que venho da rua, mas aprendi vários idiomas escutando turistas no aeroporto de Guarulhos e que posso ajudar com seus negócios internacionais. Ricardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não podia ser verdade. Tá bom, isso foi sorte. Aposto que decorou algumas frases de algum filme. Gabriel sorriu pela primeira vez. Então vamos tentar em alemão. Guten Abend, Herr Ricardo. Ich heiße Gabriel und ich kann Ihnen bei Ihren internationalen Geschäften helfen. Ich spreche 10 Sprachen fließend. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O mundo de Ricardo começou a girar. Como aquele menino sabia seu nome? E como falava alemão com tanta perfeição? Como você sabe meu nome? Perguntou com a voz trêmula. Li no seu crachá quando o senhor passou por mim na entrada do prédio hoje de manhã, e ouvi a secretária chamando o senhor de senhor Almeida no elevador. Você me seguiu o dia todo? Não, tio, eu trabalho aqui perto. Fico na praça em frente observando os estrangeiros que vêm fazer negócios nesse prédio. Quando eles estão perdidos ou confusos, eu ajudo eles a se comunicar. Ricardo olhou ao redor, como se procurasse alguém para confirmar que aquilo estava realmente acontecendo. Qual é seu jogo, garoto? O que você quer de mim? Quero trabalhar para o senhor, tio. Sei que o senhor é empresário e deve receber muitos clientes estrangeiros. Posso ser seu tradutor. Eu já tenho tradutores profissionais com diploma universitário. Mas eles não ficam 24 horas disponíveis, né, tio? E aposto que cobram caro. Gabriel tinha um ponto. Ricardo gastava uma fortuna com serviços de tradução simultânea para suas reuniões importantes. Tá bom, você falou francês e alemão, mas disse que sabe 10 idiomas. Quais são os outros? Inglês, espanhol, italiano, mandarim, japonês, árabe, hindi e português, claro. Mandarim? Ricardo arqueou as sobrancelhas. Isso eu quero ver. Gabriel respirou fundo e começou a falar em mandarim com uma entonação que deixou Ricardo de boca aberta. Ni hao xian shen, wo jiao Gabriel. Wo kei shuo shi chong yu yan, wo xiang wei ning gong zuo.
我在机场学会了这些语言，今有可说话。Meu Deus, sussurrou Ricardo. Onde diabos você aprendeu isso? No aeroporto de Guarulhos, tio. Minha mãe trabalhava lá na limpeza, e quando eu era pequeno, ela às vezes me levava junto. Eu ficava escondido observando os passageiros de diferentes países. A voz de Gabriel ficou mais baixa, carregada de uma tristeza que contrastava com sua pouca idade. Depois que ela se foi, eu continuei indo lá. Dormia nos cantos escondidos, observava as pessoas, escutava as conversas. Cada idioma novo era como descobrir um mundo diferente. Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma mistura de admiração e pena que não conseguia explicar. Quanto tempo você viveu no aeroporto? 3 anos, tio, até os seguranças ficarem mais rigorosos e eu ter que sair de lá. E agora, onde você mora? Gabriel apontou vagamente para a direção da praça. Por ali. Tenho meus cantos. Você não tem família? Alguém que cuide de você? Não, tio. Só eu mesmo. Ricardo olhou para o garoto de 12 anos, que falava como um poliglota adulto, mas que claramente não tinha onde dormir. A realidade da situação começou a pesar em sua consciência. Escuta, Gabriel. É Gabriel mesmo, né? Sim, tio. Gabriel Santos. Gabriel, você parece ser um garoto inteligente, mas eu não posso simplesmente... Senhor Almeida, uma voz feminina interrompeu a conversa. Ricardo se virou para ver Carla, sua secretária, se aproximando com uma pasta nas mãos e expressão preocupada. A reunião com os investidores chineses foi remarcada para amanhã às 9 da manhã. O tradutor que contratamos cancelou em cima da hora. Algo sobre uma emergência familiar. O empresário passou a mão pelo cabelo, sentindo o estresse aumentar. Aquela reunião era crucial para fechar um contrato de 5 milhões de reais. Droga, Carla. Como vamos conseguir outro tradutor especializado em mandarim até amanhã? Gabriel pigarreou discretamente. Tio, se me permite... Não. Ricardo cortou antes mesmo de Gabriel terminar. Você é apenas uma criança. Isso é um negócio sério, com muito dinheiro envolvido. Mas o senhor ouviu eu falar em mandarim agora há pouco. Falar algumas frases decoradas é diferente de fazer tradução simultânea em uma reunião de negócios. Carla olhava confusa de um para o outro. Senhor Almeida, quem é este menino? Ninguém importante, respondeu Ricardo, tentando encerrar o assunto. Carla, liga para a empresa de tradução. Oferece o dobro do valor se arranjarem alguém até amanhã. Já tentei, senhor. Eles disseram que só terão disponibilidade na próxima semana. Gabriel deu um passo à frente. Tio, pelo menos me deixa tentar. Se eu não conseguir fazer um bom trabalho, o senhor não precisa me pagar nada. Ricardo olhou para o menino, depois para Carla, depois de volta para Gabriel. A situação era desesperadora, mas a ideia de levar uma criança de rua para uma reunião milionária parecia loucura. É arriscado demais, murmurou. Mais arriscado que perder o contrato? Gabriel perguntou com uma maturidade surpreendente. Carla sussurrou no ouvido de Ricardo. Senhor, não temos muitas opções. E se o menino realmente fala mandarim? Ricardo suspirou profundamente. Estava prestes a tomar uma das decisões mais insanas de sua carreira. Está bem, mas você vai ficar aqui hoje comigo para eu poder te testar direito. Se não conseguir provar que domina o idioma perfeitamente, a conversa acaba aqui. Os olhos de Gabriel brilharam. Obrigado, tio. O senhor não vai se arrepender. Carla, cancela meus compromissos da tarde. Vamos subir para o escritório. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Ricardo não conseguia parar de se perguntar o que estava fazendo. Levar um menino de rua para dentro de seu escritório no 50º andar de um dos prédios mais exclusivos de São Paulo? Mas havia algo em Gabriel que o intrigava. A forma como o garoto falava, a confiança em seus gestos, a inteligência brilhante por trás daqueles olhos jovens. No elevador, Carla tentava disfarçar o desconforto. Gabriel permanecia em silêncio, observando os números dos andares mudarem no display digital. Gabriel. Ricardo finalmente quebrou o silêncio. Você realmente aprendeu tudo isso sozinho? Não exatamente sozinho, tio. Tinha uma senhora que trabalhava na biblioteca municipal que me ajudava às vezes.
Dona Helena. Ela me emprestava livros de idiomas e deixava eu usar os computadores para escutar áudios de pronunciação. E onde está essa biblioteca agora? Gabriel baixou os olhos. Fechou há 2 anos. Disseram que não tinha dinheiro para manter. Ricardo sentiu um nó no estômago, mas não sabia por quê. E a dona Helena? Não sei, tio. Depois que fechou, nunca mais vi ela. As portas do elevador se abriram no 50º andar. O escritório de Ricardo ocupava metade do andar, com vista panorâmica para a cidade de São Paulo. Gabriel entrou e seus olhos se arregalaram. Nunca havia visto algo tão luxuoso. Tapetes persas, móveis de madeira nobre, quadros que pareciam valer uma fortuna. Senta aí. Ricardo apontou para uma poltrona de couro. Vou buscar alguns documentos em mandarim para você traduzir. Enquanto Ricardo mexia em seus arquivos, Carla observava Gabriel com curiosidade. O menino sentava na ponta da poltrona, claramente desconfortável com tanto luxo ao seu redor. Como você conseguiu aprender tudo isso sendo tão jovem? Ela perguntou gentilmente. Quando a gente não tem nada, senhora. Qualquer conhecimento novo vira um tesouro. Eu colecionava idiomas como outras crianças colecionam figurinhas. A resposta tocou Carla de forma inesperada. Ricardo voltou com uma pasta cheia de documentos. Aqui, disse colocando uma folha na frente de Gabriel. Este é um contrato comercial em mandarim. Quero que você leia em voz alta e depois traduza para o português. Gabriel olhou para o documento e começou a ler com uma fluência que fez tanto Ricardo quanto Carla ficarem de queixo caído. Cada caractere era pronunciado com perfeição. Cada entonação estava no lugar certo. Depois traduziu todo o conteúdo para o português, sem hesitar uma única vez. Impressionante, murmurou Ricardo. Onde você aprendeu a ler os caracteres chineses? Nos livros da biblioteca, tio, e depois nos sites da internet quando conseguia usar o computador de algum café que deixava. Ricardo testou Gabriel em outros idiomas, italiano, japonês, árabe. Em todos eles o menino demonstrava um domínio que rivalizava com tradutores profissionais. Como você faz isso? Ricardo perguntou, genuinamente intrigado. Não sei explicar direito, tio. É como se minha cabeça fosse uma esponja para línguas. Quando ouço alguém falando, automaticamente começo a entender os padrões, a lógica por trás das palavras. Você já fez isso profissionalmente? Traduções, quero dizer. Algumas vezes, tio. Quando turistas estão perdidos na cidade, eu ajudo eles a se comunicar. Eles me dão algum dinheiro ou comida. Ricardo olhou para o relógio. Já passava das 6 da tarde. Carla, pode ir embora. Amanhã chegue mais cedo para preparar tudo para a reunião. E o Gabriel, senhor? Ricardo olhou para o menino. Gabriel, você tem certeza que consegue fazer isso amanhã? Não é brincadeira. São homens de negócios importantes. Muito dinheiro está em jogo. Tenho certeza, tio. Não vou decepcionar o senhor. Onde você vai dormir hoje? Gabriel deu de ombros. No mesmo lugar de sempre. Que lugar é esse? Tem um viaduto perto da estação de metrô, é protegido da chuva. Ricardo sentiu um aperto no peito. A ideia de deixar aquele garoto prodígio dormir na rua, depois de tudo que havia presenciado, parecia errada. Escuta, Gabriel. Você pode ficar no sofá do meu escritório hoje. Tem um banheiro aqui. Você pode tomar um banho. E amanhã a gente vê como vai ser essa reunião. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas, mas ele rapidamente as enxugou. O senhor faria isso por mim? Não estou fazendo caridade, Ricardo disse secamente, tentando manter a compostura profissional. É estratégia de negócios. Preciso que você esteja descansado e apresentável amanhã. Mas internamente, Ricardo sabia que havia algo mais. Algo sobre Gabriel o tocava de uma forma que não conseguia explicar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório com um terno extra que havia mandado um funcionário comprar. Quando entrou, encontrou Gabriel já acordado, organizando cuidadosamente o sofá onde havia dormido. Bom dia, tio, disse Gabriel com um sorriso.
Bom dia. Trouxe uma roupa para você usar na reunião. Gabriel olhou para o terno azul marinho e arregalou os olhos. Isso é para mim? Claro, não posso levar você para uma reunião de negócios vestido com... Ricardo parou, percebendo que estava sendo grosseiro. Está tudo bem, tio. Eu sei que minha roupa não é adequada para esse tipo de ambiente. Gabriel pegou o terno e foi para o banheiro se trocar. Quando saiu, Ricardo mal conseguiu acreditar na transformação. O menino de rua havia se transformado em um jovem profissional. Você está diferente, comentou Ricardo. As roupas fazem a pessoa, né, tio? Pelo menos é o que dizem. Carla chegou às 8h30 carregando pastas e com expressão ansiosa. Os chineses já estão subindo, Sr. Almeida. São 5 executivos da empresa Chen & Associates. Ricardo sentiu o estômago revirar de nervosismo. Estava apostando sua reputação e 5 milhões de reais em um menino de 12 anos. Gabriel, você tem certeza absoluta que consegue fazer isso? Tenho, tio. Confie em mim. Se algo der errado, não vai dar errado. A confiança de Gabriel era impressionante. Não havia nenhum traço de nervosismo em sua voz. Os executivos chineses entraram na sala de reuniões 5 minutos depois. Homens de meia-idade, vestidos impecavelmente, com expressões sérias e profissionais. O líder do grupo, Sr. Chen, cumprimentou Ricardo em inglês básico e depois olhou ao redor procurando pelo tradutor. Onde está o intérprete? Perguntou em inglês com sotaque carregado. Ricardo respirou fundo. Este é Gabriel Santos, nosso tradutor especializado em mandarim. Os chineses olharam para Gabriel com surpresa evidente. Claramente não esperavam alguém tão jovem. Sr. Chen disse algo em mandarim para seus colegas. Gabriel entendeu perfeitamente e decidiu intervir. 先生们，很高兴见到你们。我是 Gabriel Santos，我今天会为大家翻译。虽然我年轻，但我保证我的翻译能力是专业的。Os chineses ficaram visivelmente surpresos. Gabriel havia falado em mandarim perfeito, com sotaque de Pequim, e sua pronunciação era impecável. Sr. Chen respondeu em mandarim, testando Gabriel. 小伙子，你的中文说得很好，你在哪里学的？ Gabriel sorriu e respondeu. 我是自学的，先生。我从小就对语言很感兴趣，花了很多年学习中文。 Depois se virou para Ricardo e traduziu. Ele disse que meu mandarim é muito bom e perguntou onde aprendi. Respondi que sou autodidata e que desde pequeno me interesso por idiomas. Ricardo ficou impressionado. A tradução havia sido instantânea e fluida. A reunião começou. Gabriel se posicionou entre as duas partes e começou a traduzir simultaneamente. Cada frase era transmitida com perfeição. Cada nuance cultural era respeitada. Os chineses gradualmente relaxaram. Gabriel não apenas traduzia as palavras, mas também explicava contextos culturais quando necessário, facilitando a comunicação entre as partes. Durante uma pausa para café, Sr. Chen se aproximou de Ricardo e disse em inglês. Seu tradutor é excepcional. Onde você o encontrou? Ricardo hesitou. Como explicar que Gabriel era um menino de rua que havia conhecido apenas um dia antes? É um talento local, respondeu vagamente. Ele é muito jovem para ser tão habilidoso. Quantos anos tem? 12 anos, Gabriel respondeu por si mesmo em inglês perfeito. Sr. Chen quase derrubou a xícara de café. 12 anos, impossível. Ele fala mandarim melhor que muitos chineses. É verdade, senhor. Gabriel sorriu. Tenho facilidade para idiomas. De onde você é? Outro executivo chinês perguntou em mandarim. 我是巴西人，从小在圣保罗长大，但我一直梦想能够与世界各地的人交流，所以我学了很多语言。 Gabriel havia respondido que era brasileiro, cresceu em São Paulo, mas sempre sonhou em se comunicar com pessoas do mundo todo, por isso aprendeu muitos idiomas. Os chineses se entreolharam, claramente impressionados. A reunião continuou e foi um sucesso absoluto. Gabriel não apenas traduziu perfeitamente todas as discussões técnicas e financeiras, mas também ajudou a criar um ambiente mais amigável entre as partes. Quando os chineses finalmente assinaram o contrato, Sr. Chen se dirigiu a Ricardo. Sr. Almeida,
Você tem um tesouro em suas mãos. Este menino tem um futuro brilhante pela frente. Depois se virou para Gabriel e disse em mandarim: Xiao Peng Yu, Ni Zhen de Hen Le Bu Qi. 如果你以后想来中国学习，我可以帮你安排。 Gabriel ficou emocionado. Sr. Chen havia oferecido ajudá-lo a estudar na China se ele quisesse. 谢谢你的好意, Chen 先生. 我很感激你的提议. Depois traduziu para Ricardo. Ele ofereceu-me ajudar a estudar na China se eu quiser. Eu agradeci a oferta. Após os chineses saírem, Ricardo se jogou na cadeira, exausto, mas aliviado. Gabriel, você foi incrível. Simplesmente incrível. Obrigado, tio. Foi uma experiência incrível para mim também. Olha, sobre o pagamento, o senhor não precisa me pagar nada, tio. O senhor já fez muito por mim deixando eu dormir aqui e me dando essa oportunidade. Não seja ridículo. Você acabou de me ajudar a fechar um contrato de 5 milhões de reais. Claro que vou te pagar. Ricardo abriu uma gaveta e tirou 500 reais. Isso é só um adiantamento. Preciso pensar melhor sobre como vamos estruturar essa parceria. Gabriel olhou para o dinheiro como se fosse a primeira vez que via notas de 50 reais. Isso é muito dinheiro, tio. Para o que você fez hoje é pouco. Gabriel guardou o dinheiro cuidadosamente no bolso. Tio, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor decidiu confiar em mim? Na maioria das pessoas que passou por mim na rua, eu só via desprezo ou indiferença. O senhor foi diferente. Ricardo ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. Não sei ao certo, Gabriel. Talvez porque você me lembrou de mim mesmo quando era jovem. O senhor também era pobre? Era, sim. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Minha mãe trabalhava de faxineira para nos sustentar. Gabriel se interessou. E como o senhor conseguiu chegar onde está hoje? Estudando muito, trabalhando dobrado e tendo algumas oportunidades no caminho. E talvez eu veja você como uma oportunidade também. Como assim? Gabriel, você tem um talento extraordinário. Com o treinamento adequado, pode se tornar um dos melhores tradutores do país, talvez do mundo. O senhor realmente acredita nisso? Acredito. Mas você precisa de educação formal, precisa aprender a ler e escrever melhor, precisa desenvolver outras habilidades além dos idiomas. Gabriel baixou os olhos. Eu sei que ainda tenho muito que aprender, tio, e eu quero te ajudar com isso. Mas primeiro precisamos resolver sua situação. Você não pode continuar morando na rua. O senhor tem alguma sugestão? Ricardo suspirou. Estava prestes a tomar outra decisão impulsiva. Que tal se você ficasse trabalhando para mim por um tempo? Formalmente. Eu te pago um salário, você me ajuda com traduções e reuniões internacionais, e nas horas livres estuda. Os olhos de Gabriel brilharam. O senhor faria isso mesmo por mim? Não é caridade, Gabriel. É negócio. Você me provou hoje que vale o investimento. E onde eu ficaria? Por enquanto pode ficar no apartamento que uso como escritório aqui no prédio. Tem uma cama, banheiro, cozinha pequena. Não é luxuoso, mas é melhor que a rua. Gabriel se levantou da cadeira e, sem conseguir se conter, abraçou Ricardo. Obrigado, tio. Obrigado por acreditar em mim. Ricardo ficou rígido por um momento, não acostumado com demonstrações de afeto. Mas depois relaxou e retribuiu o abraço. Só não me decepcione, Gabriel. Nunca, tio. Eu prometo. Carla entrou na sala nesse momento e sorriu ao ver a cena. Desculpa interromper, Sr. Almeida, mas sua esposa ligou. Ela quer saber se você vai chegar a tempo para o jantar. Ricardo olhou para o relógio. Já passava das 7. Gabriel, hoje você vai conhecer minha família. Vamos jantar lá em casa. Eu posso ir assim mesmo? Gabriel olhou para o terno emprestado. Claro, você está apresentável. No carro, enquanto Ricardo dirigia pela cidade, Gabriel observava São Paulo com outros olhos. Pela primeira vez em sua vida, sentia que pertencia a algum lugar. Tio, posso perguntar sobre sua família? Claro, sou casado com Mariana há 15 anos. Temos um filho, o Pedro, de 13 anos. Ele vai gostar de me conhecer? Ricardo hesitou. Pedro era um garoto mimado,
acostumado com privilégios, e às vezes tinha atitudes preconceituosas. Ele vai ter que se acostumar, respondeu diplomaticamente. A casa de Ricardo ficava em um condomínio de luxo, na zona oeste da cidade. Quando passaram pela portaria, Gabriel ficou impressionado com o tamanho das mansões. Todas essas casas são enormes, comentou. É um bairro caro. Todas as famílias aqui têm condições financeiras boas. Quando chegaram à casa de Ricardo, uma imponente construção de 3 andares com jardim amplo, Gabriel mal conseguia acreditar que estava realmente ali. Minha nossa, sussurrou. Mariana, uma mulher elegante de 40 anos, veio recebê-los na porta. Quando viu Gabriel, sua expressão mudou ligeiramente. Ricardo, quem é este menino? Este é Gabriel, querida. Ele me ajudou em uma reunião muito importante hoje. Gabriel, esta é minha esposa, Mariana. Muito prazer, senhora, Gabriel disse educadamente. Mariana forçou um sorriso. Oi, Gabriel, entre, por favor. Pedro desceu as escadas correndo e parou abruptamente ao ver Gabriel. Pai, quem é esse? Pedro, este é Gabriel. Ele vai trabalhar comigo e talvez fique um tempo morando no apartamento da empresa. Pedro olhou Gabriel de cima a baixo, claramente analisando suas roupas e aparência. Oi, disse secamente. Durante o jantar, a tensão era palpável. Mariana fazia perguntas educadas, mas superficiais para Gabriel, enquanto Pedro permanecia em silêncio, claramente desconfortável. Gabriel, de onde você é? Perguntou Mariana. Nasci aqui em São Paulo mesmo, senhora. Sempre vivi na cidade. E seus pais? Gabriel baixou os olhos. Minha mãe faleceu há alguns anos. Meu pai... não sei onde está. Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Sinto muito, disse Mariana, genuinamente comovida. Obrigado, senhora. E você mora onde? Perguntou Pedro, finalmente falando. Gabriel olhou para Ricardo sem saber como responder. Gabriel estava em uma situação difícil. Ricardo explicou cuidadosamente. Por isso decidimos que ele vai ficar no apartamento da empresa por um tempo. Ah, Pedro disse, voltando a se concentrar na comida. Mariana percebeu a situação e mudou de assunto. Gabriel, Ricardo me contou que você fala vários idiomas. Isso é verdade? Sim, senhora, 10 idiomas. Nossa, como você aprendeu tudo isso? Gabriel contou brevemente sobre sua experiência no aeroporto e na biblioteca, omitindo os detalhes mais duros de sua vida na rua. Impressionante, disse Mariana. Pedro estuda inglês há 5 anos e ainda tem dificuldades. Pedro ficou vermelho de vergonha e irritação. É diferente. Ele não tem outras coisas para se preocupar, murmurou. Pedro, repreendeu Ricardo. O que foi? É verdade. Ele só precisa estudar idiomas. Eu tenho escola, esportes, outras matérias. Gabriel sentiu a hostilidade na voz de Pedro, mas tentou amenizar a situação. Na verdade, Pedro, acho que você tem razão. Eu tive muito tempo livre para me dedicar só aos idiomas. Se eu tivesse uma educação formal como a sua, talvez não tivesse desenvolvido essa habilidade específica. A resposta inteligente e diplomática de Gabriel surpreendeu a todos na mesa. Viu só, Pedro, disse Ricardo. O Gabriel é inteligente e educado. Você poderia aprender algumas coisas com ele. Pai. E Gabriel, você também pode aprender com o Pedro. Ele tem uma educação que você ainda precisa desenvolver. Mariana observava a interação com interesse crescente. Havia algo especial naquele menino. Após o jantar, Ricardo levou Gabriel de volta ao prédio comercial. O apartamento de escritório era pequeno, mas confortável, com uma cama de solteiro, mesa, computador, banheiro e kitchenette. É perfeito, tio, disse Gabriel, olhando ao redor com admiração. Amanhã a gente vai comprar algumas roupas para você e resolver a documentação para seu emprego formal. Emprego formal? Claro. Carteira assinada, salário todo mês, benefícios. Você vai ser funcionário da empresa. Gabriel não conseguiu controlar as lágrimas. Tio, eu não sei como agradecer. Trabalhando duro e aproveitando esta oportunidade. Eu prometo que não vou decepcionar o senhor. Sei que não vai. Boa noite, Gabriel. Boa noite, tio Ricardo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like
e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Gabriel acordou cedo e já estava arrumado quando Ricardo chegou ao escritório. Dormiu bem? Melhor do que durmo há anos, tio. Ricardo sorriu. Hoje vamos ao shopping comprar roupas adequadas para você. Depois vamos resolver toda a papelada. No shopping, Gabriel ficava impressionado com cada loja. Nunca havia entrado em um lugar tão luxuoso. Pode escolher o que quiser, disse Ricardo, enquanto entravam em uma loja de roupas juvenis. Qualquer coisa, tio. Qualquer coisa. Você precisa de um guarda-roupa completo. Gabriel escolheu roupas simples, mas de boa qualidade. Nada muito caro ou chamativo. Ricardo percebeu a humildade do garoto e ficou tocado. Por que não escolhe algo mais moderno? Sugeriu. Essas roupas já são mais do que eu sonhei ter, tio. Não preciso de nada muito caro. Gabriel, você vai trabalhar comigo. Vai participar de reuniões importantes. Precisa se vestir adequadamente. Ao final das compras, Ricardo havia gastado quase R$ 3.000 em roupas, sapatos e acessórios para Gabriel. Na semana seguinte, Gabriel começou a trabalhar oficialmente. Sua primeira tarefa foi traduzir documentos comerciais em vários idiomas. Depois, participou de videoconferências com clientes internacionais. Todos ficavam impressionados com a competência do jovem tradutor. Gabriel não apenas traduzia perfeitamente, mas também demonstrava um entendimento profundo dos aspectos culturais de cada país. Senhor Almeida, disse Carlos, o diretor comercial da empresa, este menino é um gênio. Em uma semana, ele já se tornou indispensável. Eu sei, respondeu Ricardo com orgulho. Ele é especial, mas nem tudo era perfeito. Gabriel ainda tinha lacunas em sua educação formal. Sabia falar perfeitamente 10 idiomas, mas tinha dificuldades com matemática básica e outras matérias escolares. Tio, acho que preciso estudar outras coisas além dos idiomas, disse Gabriel uma tarde. Concordo. Que tal se matricularmos você em um curso preparatório, para você terminar o ensino fundamental e depois fazer o ensino médio? Seria possível? Claro. Vou conversar com Mariana. Ela conhece algumas escolas boas. Naquela noite, durante o jantar em casa, Ricardo trouxe o assunto à tona. Mariana, preciso da sua ajuda para encontrar uma boa escola para o Gabriel. Escola? Ele não estuda? Ele nunca teve oportunidade de ter educação formal, mas agora podemos proporcionar isso para ele. Mariana ficou pensativa. Que idade ele tem mesmo? 12 anos. Pedro tem 13. Talvez pudessem estudar na mesma escola. Pedro, que estava ouvindo a conversa, reagiu imediatamente. Pai, não. Seria muito estranho. Ele é diferente. Diferente como? Perguntou Ricardo com um tom mais sério. Sei lá, ele não é como a gente. Pedro, isso é preconceito, disse Mariana. Gabriel parece ser um menino muito inteligente e educado. Mas ele vem da rua, mãe. E se os meus amigos descobrirem? Descobrirem o quê? Que você conhece alguém que superou dificuldades enormes e se tornou uma pessoa de sucesso? Pedro ficou em silêncio, mas era evidente que não estava convencido. Ricardo suspirou. Sabia que seria difícil integrar Gabriel ao mundo privilegiado em que sua família vivia. Vamos deixar Gabriel escolher, decidiu. Se ele quiser estudar na mesma escola do Pedro, ótimo. Se preferir outra, também está bem. No dia seguinte, Ricardo conversou com Gabriel sobre as opções de escola. Tio, seria melhor eu estudar em uma escola diferente do Pedro. Acho que seria mais confortável para ele e para mim. Tem certeza? Tenho. Pedro parece não se sentir à vontade comigo. Não quero criar problemas na sua família. Ricardo ficou impressionado com a maturidade e sensibilidade de Gabriel. Você é muito inteligente, Gabriel, e não apenas com idiomas. Gabriel foi matriculado em uma escola particular próxima ao escritório de Ricardo. Como esperado, se destacou rapidamente em línguas, mas teve dificuldades iniciais em matemática e ciências. É normal, disse a coordenadora pedagógica para Ricardo. Ele tem uma inteligência extraordinária, mas está recuperando o tempo perdido em algumas áreas. Ele vai conseguir se nivelar? Tenho certeza que sim. Gabriel é um dos alunos mais dedicados que já vi.
Enquanto isso, no trabalho, Gabriel continuava impressionando todos. Clientes começaram a pedir especificamente para que ele participasse das reuniões. Um dia, a empresa recebeu uma visita inesperada. Uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, óculos pequenos, vestida de forma simples. Gostaria de falar com o Sr. Ricardo Almeida, disse ela para a recepcionista. Você tem agendamento? Não, mas é sobre um funcionário dele, Gabriel Santos. A recepcionista chamou Carla, que levou a mulher até o escritório de Ricardo. Senhor Almeida, esta senhora quer falar sobre Gabriel. Ricardo levantou-se da cadeira. Pois não. Em que posso ajudá-la? Meu nome é Helena Ferreira. Eu trabalhava na biblioteca municipal que fechou há 2 anos. O coração de Ricardo acelerou. Dona Helena, a mulher que Gabriel havia mencionado. Dona Helena, Gabriel falou sobre a senhora. Por favor, sente-se. Obrigada. Vim aqui porque vi Gabriel na televisão ontem. Tinha uma reportagem sobre jovens talentos em empresas brasileiras. Ah, sim. Um jornalista veio aqui na semana passada fazer uma matéria. Quando vi aquele menino na televisão falando vários idiomas, usando terno, quase não acreditei. Era o mesmo Gabriel que passava tardes inteiras na minha biblioteca, lendo dicionários e escutando áudios de pronunciação. A senhora o conhecia bem? Muito bem. Gabriel era especial. Mesmo nas condições difíceis em que vivia, sempre mantinha a educação e a sede de aprender. Onde a senhora está trabalhando agora? Em uma biblioteca escolar. Paga pouco, mas é o que consegui depois que nossa biblioteca fechou. Gabriel ficará muito feliz em revê-la. Na verdade, Sr. Almeida, vim aqui para agradecer. Agradecer? Por ter dado uma oportunidade para Gabriel. Muitas pessoas passaram por ele e não enxergaram o potencial que ele tinha. O senhor foi diferente. Ricardo ficou emocionado. Gabriel é que merece o crédito, ele é excepcional. Ele sempre foi, mas precisava de alguém que acreditasse nele. Dona Helena, tenho uma proposta para a senhora. Como assim? Estou pensando em contratar alguém para ajudar Gabriel com os estudos. Ele está indo bem na escola, mas ainda tem algumas lacunas. A senhora não gostaria de ser a tutora dele? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu adoraria, mas não tenho qualificações formais para isso. A senhora tem algo melhor que qualificações formais. Tem carinho por ele e conhece sua história. Seria um sonho realizado para mim, Sr. Almeida. Então está decidido. A senhora pode começar na próxima semana. Quando Gabriel chegou ao escritório naquela tarde e viu Dona Helena, não conseguiu controlar a emoção. Dona Helena! Gritou correndo para abraçá-la. Meu querido Gabriel, como você cresceu! Eu senti tanto sua falta quando a biblioteca fechou. Eu também senti sua falta, meu filho. Ricardo observava a cena com um sorriso. Era evidente o carinho genuíno entre os dois. Gabriel, Dona Helena vai te ajudar com os estudos. Ela vai ser sua tutora particular. Sério? Gabriel olhou de Ricardo para Helena e de volta para Ricardo. Isso é real? É real, disse Helena sorrindo. Vamos recuperar o tempo perdido juntos. Nos meses seguintes, Gabriel floresceu de todas as maneiras possíveis. Com a ajuda de Dona Helena, suas notas na escola melhoraram drasticamente. No trabalho, tornou-se indispensável para Ricardo. Mas a vida não seria completa sem desafios. Um dia, Pedro chegou em casa revoltado. Pai, todo mundo na escola sabe sobre o Gabriel. E qual é o problema nisso? Os meninos ficam perguntando se é verdade que você adotou um menino de rua. É constrangedor. Pedro, sua atitude é que é constrangedor, disse Mariana, entrando na conversa. Mas, mãe, não tem mas, Pedro. Gabriel é uma pessoa maravilhosa que superou dificuldades enormes. Você deveria se orgulhar de conhecê-lo, não se envergonhar. Vocês não entendem. Na escola é diferente. Ricardo suspirou. Sabia que seria difícil, mas não imaginava que Pedro fosse tão resistente. Pedro, amanhã Gabriel vem jantar aqui novamente. Quero que você tente conhecê-lo melhor. Talvez mude de opinião. Pai, não é pedido, é ordem. No dia seguinte, Gabriel chegou para o jantar carregando uma pasta. Tio Ricardo,
Trouxe alguns documentos traduzidos que o senhor pediu. Gabriel, você está em casa agora. Deixa o trabalho de lado. Durante o jantar, Mariana tentou quebrar o gelo. Gabriel, como está indo na escola? Muito bem, tia Mariana. Dona Helena tem me ajudado muito. Já consegui recuperar quase tudo que estava atrasado. Que bom. E qual matéria você mais gosta? História e geografia. É interessante aprender sobre os países cujos idiomas eu falo. Pedro, que até então havia permanecido em silêncio, se manifestou. Você realmente fala 10 idiomas ou é exagero? Gabriel olhou para Pedro com atenção. Realmente falo 10. Quer que eu demonstre? Tanto faz. Gabriel começou a falar em japonês, depois mudou para árabe, depois para hindi. A fluência era impressionante. Pedro, apesar da resistência, ficou claramente impressionado. Como você faz isso? Não sei explicar direito. É como se cada idioma ficasse guardado em um cantinho diferente da minha cabeça. Deve ser útil para paquerar meninas de outros países, brincou Pedro. Gabriel riu. Na verdade, nunca pensei nisso. Sempre usei os idiomas para trabalhar ou ajudar pessoas. Você nunca teve namorada? Pedro, repreendeu Mariana. Tudo bem, tia. Não, Pedro, nunca tive. Sempre estive mais preocupado em sobreviver e estudar. Nossa, Pedro parou para pensar. Deve ter sido difícil. Foi. Mas cada dificuldade me ensinou alguma coisa. Como o quê? A valorizar as oportunidades, a não desistir quando as coisas ficam difíceis, a ser grato pelas pessoas que me ajudam. Pedro ficou em silêncio por um momento. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você não fica bravo com pessoas como eu, que sempre tiveram tudo fácil? Por que ficaria bravo? Sei lá. Porque é injusto? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Pedro, cada pessoa tem sua própria jornada. Você teve privilégios que eu não tive, mas isso não é culpa sua. E eu tive experiências que te fizeram crescer, de formas que talvez você não tivesse crescido se tivesse minha vida. Mas você não acha injusto? Às vezes penso nisso, mas ficar com raiva ou inveja não mudaria nada. Prefiro focar no que posso fazer com as oportunidades que tenho agora. Ricardo e Mariana se entreolharam, impressionados com a maturidade de Gabriel. Cara, disse Pedro, você é bem diferente do que eu imaginava. Como você me imaginava? Sei lá, mais revoltado talvez, menos inteligente. Pedro! Novamente Mariana repreendeu. Tudo bem, tia. Pedro, todo mundo tem preconceitos. O importante é estar disposto a mudá-los quando conhece a realidade. Você me faria um favor? Perguntou Pedro. Qual? Poderia me ensinar algumas frases em japonês? Tem uma menina na escola que é descendente de japoneses e... Pedro ficou vermelho e todos na mesa riram. Claro que posso te ensinar, disse Gabriel. Mas você tem que me ajudar com matemática. Ainda tenho dificuldades com algumas coisas. Fechado. A partir daquela noite, a relação entre Pedro e Gabriel mudou completamente. Pedro começou a admirar a força e inteligência de Gabriel, enquanto Gabriel encontrou em Pedro um irmão mais velho, disposto a ajudá-lo com as dificuldades da adolescência. Meses depois, Gabriel já estava totalmente integrado à família Almeida. Participava de todos os jantares, comemorações e passeios familiares. Um dia, enquanto trabalhavam juntos no escritório, Ricardo fez uma proposta inesperada para Gabriel. Gabriel, preciso conversar com você sobre algo importante. Claro, tio, o que é? Mariana e eu estivemos conversando. Gostaríamos de oficializar sua situação. Como assim? Gostaríamos de te adotar legalmente. Você se tornaria nosso filho de direito, não apenas de coração. Gabriel ficou em choque total. Adoção? Sério? Sério. Você já faz parte da nossa família. Seria apenas uma formalidade legal. Mas, e se eu aceitar? Meu sobrenome mudaria? Você se tornaria Gabriel Santos Almeida. Manteria sua origem, mas também seria parte da nossa família. E o Pedro? Ele concorda com isso? Foi ideia dele, na verdade. Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas. Tio, eu não sei o que dizer. Diga que aceita, que quer ser nosso filho oficialmente. Eu aceito. Claro que aceito.
O processo de adoção levou alguns meses, mas finalmente foi concluído. No dia da audiência final, Gabriel estava nervoso, mas feliz. O juiz fez as perguntas protocolares e depois anunciou: declaro oficialmente que Gabriel Santos é agora filho adotivo da família Almeida. Ricardo, Mariana e Pedro estavam presentes, todos emocionados. Como se sente sendo oficialmente um Almeida? Perguntou o juiz para Gabriel. Gabriel pensou por um momento e depois respondeu em português: sinto que finalmente encontrei meu lugar no mundo. Muito bem. Parabéns à nova família. Saindo do fórum, Gabriel surpreendeu a todos dizendo em sequência: pai, father, pere, padre, vater, futin, ofusan, ab, bap, papa. O que foi isso? Perguntou Ricardo rindo. Disse pai nos 10 idiomas que sei, porque agora eu tenho um pai de verdade. Todos se abraçaram emocionados. 2 anos depois, Gabriel havia se tornado o jovem tradutor mais procurado de São Paulo. Ainda estudava no ensino médio, mas já trabalhava em projetos internacionais importantes. Sua história chamou a atenção de várias organizações educacionais, que começaram a estudar seu método de aprendizado para desenvolver novos programas de ensino de idiomas. Gabriel, disse Ricardo um dia, você já pensou no que quer fazer no futuro? Penso nisso todos os dias, pai. E? Quero continuar trabalhando com idiomas, mas também quero ajudar outras crianças como eu, que têm potencial, mas não têm oportunidades. Como você faria isso? Pensei em criar um centro de ensino de idiomas gratuito, para crianças carentes que demonstrem aptidão para línguas. Ricardo sorriu. Sabe que isso me lembra algo? O quê? A biblioteca municipal onde você estudava, que fechou por falta de recursos. Gabriel ficou pensativo. É verdade. Nunca havia pensado nisso. Gabriel, tenho uma confissão a fazer. Qual? A empresa que comprou o terreno da biblioteca para construir um shopping foi a minha. Gabriel ficou em choque. Sério? Sério. Eu não sabia da sua história na época, claro, mas agora me sinto responsável por ter tirado de você um lugar tão importante. Pai, isso foi há anos, e se a biblioteca não tivesse fechado, eu nunca teria saído de lá, nunca teria encontrado o Senhor. Mesmo assim, quero fazer algo para compensar. Como? Que tal se reabríssemos a biblioteca, mas desta vez como um centro de idiomas, como você sugeriu? Gabriel não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. O senhor faria isso? Faríamos isso juntos. Eu entraria com os recursos, você seria o diretor pedagógico. Dona Helena poderia coordenar a parte educacional. Seria um sonho realizado. Então vamos realizar este sonho. 1 ano depois, o Centro de Idiomas Gabriel Santos foi inaugurado no mesmo local onde funcionava a antiga biblioteca municipal. Era um prédio moderno, com salas equipadas para ensino de 10 idiomas diferentes. No dia da inauguração, centenas de pessoas estavam presentes. Crianças carentes que haviam passado nos testes de aptidão, autoridades locais, empresários, jornalistas. Gabriel, agora com 15 anos, discursou para a plateia. Quando eu era pequeno e morava na rua, achava que os idiomas eram apenas uma forma de conseguir comida ou dinheiro para sobreviver. Nunca imaginei que eles se tornariam a ponte para uma vida completamente nova. Hoje, inauguramos este centro não apenas para ensinar idiomas, mas para mostrar que todo mundo merece uma oportunidade, que o talento pode aparecer nos lugares mais inesperados. Quero agradecer à minha família, que me acolheu quando eu mais precisava. Ao meu pai, Ricardo, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. À minha mãe, Mariana, que me ensinou o que é amor incondicional. Ao meu irmão Pedro, que me mostrou que as diferenças podem nos unir ao invés de nos separar. E a Dona Helena, que foi minha primeira professora e nunca desistiu de mim. A plateia aplaudiu emocionada. Este centro será sempre gratuito, porque acredito que a educação é um direito, não um privilégio, e porque sei que em algum lugar por aí há outras crianças como eu, esperando apenas por uma oportunidade. Após a cerimônia, Gabriel caminhava pelas instalações do centro quando Pedro se aproximou. Cara, seu discurso foi incrível.
Obrigado, mano. Gabriel, posso te dizer uma coisa? Claro. No começo eu tinha ciúmes de você. Achava que você ia roubar a atenção dos nossos pais. Eu sabia disso. Sabia? Claro, era óbvio. Mas entendo, não deve ter sido fácil para você. Agora eu me sinto orgulhoso de te chamar de irmão. Você é muito mais corajoso que eu. Pedro, coragem não é não ter medo. Ter é fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Você aprendeu isso na rua? Aprendi isso vivendo. Naquela noite, durante o jantar de comemoração em casa, Ricardo fez um brinde a Gabriel, que nos ensinou que os milagres acontecem quando damos oportunidades às pessoas certas. E a nossa família, completou Mariana, que prova que o amor pode superar qualquer diferença. Gabriel levantou seu copo de suco e disse: a vida que tem o poder de nos surpreender quando menos esperamos. Todos brindaram emocionados. 5 anos depois, o Centro de Idiomas Gabriel Santos havia se tornado referência nacional em ensino de línguas para crianças carentes. Mais de 1.000 alunos já haviam passado pelo programa e muitos conseguiram bolsas de estudo em universidades renomadas. Gabriel, agora com 20 anos, cursava Relações Internacionais na Universidade de São Paulo, enquanto continuava dirigindo o centro e trabalhando na empresa da família. Sua história havia sido transformada em livro e documentário, inspirando milhares de pessoas pelo país. Mas para Gabriel, o mais importante não eram os reconhecimentos ou a fama. Era saber que havia encontrado seu propósito na vida, usar seus talentos para abrir portas para outras crianças que, como ele, só precisavam de uma oportunidade. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava pela praça onde costumava dormir quando era criança, Gabriel encontrou um menino de cerca de 10 anos, visivelmente em situação de rua. Oi, disse Gabriel se aproximando. Tudo bem? O menino olhou desconfiado. Quem é você? Meu nome é Gabriel. E você? Lucas. Lucas, você mora aqui na praça? Às vezes. Depende do dia. Gabriel se sentou ao lado do menino. Posso te contar uma história? Que tipo de história? A história de um menino que também morava na rua e que descobriu ter um talento especial. Lucas se interessou. Que talento? Para aprender idiomas. E você, Lucas? E tem algum talento especial? Não sei. Acho que sou bom com números. Matemática? Consigo fazer contas de cabeça bem rápido. Gabriel sorriu. Era como olhar para si mesmo 10 anos atrás. Lucas, que tal se eu te mostrar um lugar onde você pode desenvolver esse talento? Que lugar? Um centro onde crianças como nós podem estudar e descobrir do que são capazes. É de graça? Completamente de graça. E eles não vão me mandar embora por eu ser da rua? Nunca, porque quem criou esse lugar também já foi da rua. Lucas olhou para Gabriel com curiosidade renovada. Você? Eu. E hoje posso te garantir que a vida pode mudar completamente quando encontramos as pessoas certas no momento certo. Você acha que eu posso ter uma vida diferente? Tenho certeza, Lucas, mas primeiro você precisa acreditar em si mesmo. Como eu faço isso? Aceitando ajuda quando ela aparece, e ela está aparecendo agora. Lucas pensou por um momento e depois assentiu. Tá bom, eu vou com você. Enquanto caminhavam juntos em direção ao centro, Gabriel refletia sobre como a vida era cheia de círculos. Ele havia sido o menino perdido que precisava de ajuda. Depois se tornou aquele que ajuda outros meninos perdidos. Gabriel, disse Lucas, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você conseguiu sair da rua e ter uma vida boa, por que voltou para me ajudar? Gabriel parou de andar e olhou para Lucas. Porque aprendi que nossos talentos não são apenas para nosso próprio benefício. Eles são presentes que recebemos para compartilhar com o mundo. E você acha que todo mundo tem um talento? Tenho certeza. Às vezes, só precisamos de alguém que acredite na gente para descobrirmos o que somos capazes de fazer. Então você acredita em mim? Acredito, Lucas. Completamente. Os dois continuaram caminhando, e Gabriel sentiu uma gratidão imensa por ter tido a chance de fechar o círculo, de ser o menino de rua que descobriu seu potencial
e se tornou o homem que ajuda outros meninos a descobrirem os seus. Naquela noite, durante o jantar em família, Gabriel contou sobre seu encontro com Lucas. Vai ser mais um aluno para o centro? Perguntou Mariana. Espero que sim. Ele tem um talento natural para a matemática. Você nunca se cansa de ajudar essas crianças? Perguntou Pedro. Como eu poderia me cansar? Cada criança que encontra seu caminho é uma vitória para todos nós. Ricardo observava o filho adotivo com orgulho infinito. Gabriel, você sabe que se tornou muito mais do que eu jamais sonhei quando te encontrei naquela noite. Como assim, pai? Você não apenas desenvolveu seus próprios talentos, você se tornou um multiplicador de oportunidades para outras pessoas. Aprendi isso com o Senhor. Foi o Senhor quem me mostrou que as oportunidades devem ser compartilhadas. Não, Gabriel. Isso é algo que já estava dentro de você. Eu só ajudei a despertar. Mariana se emocionou. Sabe o que mais me orgulha em você, meu filho? O que, mãe? O fato de que, mesmo tendo conquistado tudo o que conquistou, você nunca esqueceu de onde veio. E nunca vou esquecer. Porque é de lá que vem minha força. Pedro levantou o copo. A Gabriel, o irmão mais inspirador que alguém poderia ter. Todos brindaram novamente, e Gabriel sentiu que sua jornada, que havia começado com tanta dor e incerteza, havia encontrado seu verdadeiro propósito. Anos depois, quando Gabriel já era pai de 2 filhos e reconhecido internacionalmente como especialista em educação multilingüe, ele ainda visitava regularmente a praça onde havia encontrado Lucas. Não para procurar outras crianças, mas para lembrar-se de suas origens, para manter viva a humildade que o havia trazido até ali. Lucas, que agora era formado em engenharia e trabalhava em uma grande empresa, às vezes o acompanhava nessas visitas. Gabriel, disse Lucas em uma dessas ocasiões, você salvou minha vida. Não, Lucas, você salvou sua própria vida. Eu apenas abri uma porta, você foi quem escolheu passar por ela. Mas se você não tivesse aparecido, alguém mais teria aparecido. Quando estamos prontos para mudar, a vida sempre nos apresenta as oportunidades que precisamos. Você realmente acredita nisso? Acredito, porque vivi isso na pele. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da cidade. Gabriel, posso te fazer uma última pergunta? Claro. Se você pudesse voltar no tempo e mudar sua infância difícil, você mudaria? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Não, Lucas, porque foi essa infância que me deu força para ajudar outras crianças. Foi ela que me ensinou a valorizar cada oportunidade. Foi ela que me fez ser quem sou hoje. Mesmo com todo o sofrimento foi real, mas ele teve um propósito. Me ensinou compaixão, me deu força, me mostrou que sempre há esperança. E você não sente raiva de quem teve vida fácil? Não. Cada pessoa tem sua jornada, seus desafios, suas lições para aprender. Não cabe a mim julgar o caminho dos outros. Você é muito sábio para ter só 25 anos. Gabriel riu. A sabedoria não vem da idade, Lucas. Vem das experiências que vivemos e das lições que escolhemos aprender com elas. Quando voltaram para casa naquela noite, Gabriel encontrou Ricardo no escritório trabalhando até tarde. Oi, pai. Ainda trabalhando? Só terminando uns relatórios. Como foi o passeio com Lucas? Bom, sempre é bom revisitar nossas origens. Ricardo parou de digitar e olhou para Gabriel. Filho, posso te dizer algo? Claro. Você sabe que mudou minha vida tanto quanto eu mudei a sua, né? Como assim? Antes de te conhecer, eu era um empresário bem-sucedido, mas vazio. Trabalhava apenas para ganhar dinheiro, para acumular bens. E o que mudou? Você me mostrou que o verdadeiro sucesso está em fazer diferença na vida das pessoas. Que dinheiro sem propósito não tem valor algum. Mas, deixa eu terminar. Você me ensinou que dar oportunidades aos outros é o que torna a vida realmente rica. Hoje, o que mais me orgulha não são os milhões que tenho no banco, mas os milhares de crianças que já passaram pelo nosso centro. Gabriel se emocionou. Obrigado por ter acreditado em mim quando eu era apenas um menino de rua tentando impressionar você com idiomas. Obrigado por ter me mostrado que os maiores tesouros da vida não podem ser comprados,
Eles precisam ser cultivados, nutridos, compartilhados. Os dois se abraçaram, e Gabriel sentiu que havia encontrado muito mais do que uma família. Havia encontrado seu lugar no mundo, seu propósito, sua missão. Fim da história. Agora me conta, querido ouvinte, o que achou desta história de superação? Você acredita que Gabriel tomou as decisões certas? Deixe nos comentários sua opinião sincera sobre esta jornada emocionante. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias tocantes.